Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Antônio da Web Rádio Jarino News, junto com a Terra Cust Brasil. Hoje temos duas convidadas em especial. Vou deixar a apresentação para Vivian e Marlene. É com vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, em parceria com a Web Rádio Jarino News e com o patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente as nossas convidadas. Com todo prazer, Vivian. Selma e Sheila. Fale um pouco de vocês pra gente. Meu nome é Sheila, tenho 44 anos, sou psicóloga e sócia proprietária da Evoluir Brincando. Eu sou a Selma, tenho 41 anos, também sou psicóloga. Nós somos formadas há uns 10 anos, mais ou menos, e somos sócias na Evoluir. E o que levou vocês a entrar nesse mundo do autismo? Então, cerca de 2012, 2013, na faculdade, quando a gente ainda estava estudando psicologia, um dos professores já atuava na área, e é um tema que não é falado na grade de psicologia, acredito que ainda até hoje não tenha esse tema na grade, e ele falava muito sobre o tema, e aí a gente foi despertando a curiosidade, principalmente em mim, quando eu comecei a fazer cursos, né, a participar de palestras, cursos que tinha no instituto dele. Fizemos um TCC sobre a inclusão da criança na escola regular e, a partir da nossa formatura, esse professor me convidou para trabalhar na clínica dele, para fazer parte do quadro da clínica dele. Então, aí eu tive contato, né, com o que era o autismo, né, porque até então só tinha ouvido falar em literaturas. Aí, então, eu tive a vivência no autismo e eu fui enfiando a Selma junto no barco. Pode falar o nome desse professor? É o professor Djalma. Professor Djalma Freitas, na época ele ainda não tinha o CETEP, ele havia trabalhado na PAI, e ele tinha um Instituto Bela Vista, se eu não me engano era o nome, e aí depois ele fundou o CETEP, que ele existe até hoje, e ele era uma referência na cidade com tratamento de autismo. Você pode traduzir o que é CETEP pra gente? Centro Terapêutico... Potencializar. Centro Terapêutico Potencializar. Que trata de autismo Isso. E outras comorbidades também. O público maior ali é autismo, né? Então, nós sabemos que a Clínica Evoluir tem um nome já considerável e bem estruturado dentro da região, certo? Como começou esse sonho? Eu quero deixar bem claro para todo mundo, tá? Que nós tivemos vários imprevistos aqui, né? Mas há pouco. Conexão de internet. Foi literalmente um sonho, Marco. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e eu via muito na literatura que um tratamento para autismo não ficava somente na fono, psicologia e na terapia ocupacional, que havia outras especialidades que poderiam ajudar no desenvolvimento desse indivíduo. E isso causava um desconforto em mim, né? Eu querer que a criança tivesse esse desenvolvimento, tivesse acesso a esses tipos de terapia. Aí o Lucelmo Lacerda, ele tem um livro que chama Práticas Baseadas em Evidências, e lá constam as 28 práticas, e lá consta a musicoterapia, a questão da educação física, da fisioterapia. Então, eu queria que a criança tivesse acesso a essas terapias, né, integradas. Então, a gente tinha um sonho e não tinha dinheiro, mas o sonho a gente tinha. Isso é normal do brasileiro, né? O sonho a gente tinha. Então, eu comecei a conversar com a Selma, que também topou a ideia. E aí, a gente pensava que a gente ia ter uma clínica e atender, porque somos só duas psicólogas, né? Até hoje a gente fala isso, a gente é duas psicólogas tentando administrar uma clínica, né? Não somos administradoras. Então, aí veio a calhar de uma mãe amiga minha a me ligar, ela estava desesperada, que ela tem um filho autista, e ela estava nervosa, descontente com os atendimentos
do filho dela e com a escola, que ela não conseguia encontrar a escola. Ela me mandou que ela estava cansada de receber foto da sala de aula, teve cinema, eu lembro dessa imagem que ela me mandou, que teve um cineminha na sala de aula e ele sentado sozinho no fundo da sala. Então, ela, vamos montar uma escola, que não sei o quê, que eu tô cansada. Eu falei, eu também, mas não podemos fazer uma escola assim, uma escola que daí vai ser considerado segregação, que hoje tem que incluir a criança na sala de aula, mas eu concordo, queria também ter um espaço, né, adequado para essas crianças. Aí a gente começou a conversar, Selma, eu e a Fabiana, pensando nisso. Então, a gente tinha um sonho aqui assim, e a Fabiana chegou e começou a ver. A Fabiana, ela é empresária, então ela sabe, pensa mais diferente. nas coisas. Uhum. Pensa, Então, uma visão bem diferente. Sim, porque ela é que abriu empresária. Pra gente, ó, A gente a cabeça. Vocês não precisam desse espaço, vocês precisam disso daqui. Outra estrutura. Aí ela levou a gente em outros lugares que a gente não estava procurando, para ver outros espaços muito maiores, e aí é isso aqui que Você estava querendo começar pequeno, né? Ou Sim. empresa. Para você ver a visão da Fabiana, né? Sim. Ela já viu algo maior, porque com certeza foi ela que pediu para abrir uma escola, não foi? Isso. E aí é que a gente colocou a pedagogia junto também na clínica. Então, com certeza ela já tinha uma visão da falta que estava fazendo dentro do mercado uma escola, né? Aí eu sempre falo, depois que a gente vê, não dá para desver mais. Né? Exatamente. A gente tinha que correr atrás Que a para gente chegar começou naquele a pensar um monte de objetivo. ideia, né? Uma sala para isso, uma sala para aquilo, não sei o quê. Tava tudo na cabeça. Como a gente ia fazer, só Deus sabe. Mas aí a gente foi indo, e aí a gente começou a ver uma franquia, que a gente gostou da franquia. Porém, a franquia, quando mandou o contrato para a gente leu aquilo, ia ficar muito amarrado, tanto a questão de estrutura, pintura, e o que mais incomodou foi a questão da contratação, né? Porque toda a contratação tinha que passar por eles, tudo, enfim, então a gente não ia ter autonomia. Então, não ia ser uma coisa nossa. Às vezes a franquia prende, né? Sim, Exatamente. era muito amarrado, né? Era muito amarrado. E aí a gente começou a pensar que dentro dessa proposta, a gente podia ficar exatamente como a gente não queria. Porque quando eu falo que a gente pensou mais no que a gente não queria que acontecesse do que no que a gente queria como ideal. A gente não queria que as famílias fossem presas àquele plano terapêutico sem dar opinião em nada. A gente não queria que as crianças fossem tratadas todas da mesma maneira, cada um era diferente do outro. A gente queria que todos os pais tivessem acesso a gente em falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso que seja organizado isso, isso e isso, eu não consigo fazer dessa forma, para mim não é importante que ele sente ali na mesinha e escreva o nome dele. Para mim é importante que ele lave a mão e escove o dente. Que ele passasse pra gente qual que era a visão da família. O que a família tem como uma prioridade, o que eles acreditam que seria importante para aquela criança dentro da casa deles, né? Sabendo que a clínica Evoluir, por exemplo, já tem um nome já enraizado dentro do mercado aqui regional. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Desde o início até a data de hoje? 3 anos. 3 anos. A Evoluir tem 3 anos. A Evoluir vai fazer 4 anos em março do ano que vem. E hoje em dia vocês veem o tamanho da crescente que pode ser, né? Talvez até o espaço já deve estar ficando pequeno para vocês, né? Já ficou 2 vezes, né, Sheila? Tanto que a gente teve que procurar outro lugar. Tivemos que dividir as crianças em 2 unidades. Que visão diferenciada da Fabiana, né? Quando a gente Ela começou, já viu era diferente. É porque acho que, Sim. em questão, a Fabiana tinha algum da família autista? O filho, Então. o filho dela. Mas a questão já dela... fazia terapias? Sim, em outras clínicas. Mas a questão dela, além do tratamento das clínicas, que incomoda ela ainda até hoje, mas ela não pode fazer nada, né? Porque o convênio envia para tal clínica, ela tem que aceitar o que te dão. E então, mas o que mais incomodava ela era essa questão da escola, né? Da criança ficar lá no cantinho, jogada no canto. Aham. Sheila,
Você comentou, né? Quando a Fabiana veio te procurar, exatamente isso, sobre a questão escolar. E você falou que não é bom segregar a criança, que tem que trabalhar a inclusão. Eu falei para ela que Mas- se a gente abrisse uma escola assim, só para essas crianças, a gente estaria até segregando e que hoje tem que incluir a criança na sala de aula, né? A gente não estaria fazendo isso. E em relação à sala de aula, você vê hoje a real inclusão dessas crianças? Não. Não. Não preciso nem terminar a pergunta. Então, esse daí Não existe. vejo. Isso existe um debate, né? Entre nós aqui, em quase em todo o podcast. Sim, sou a favor de ter uma escola especializada para essas crianças. Mas que desde que essa criança, por exemplo, esteja uma alternativa de ter a inclusão com as outras crianças. Sim, mas E de que forma você acharia o modo mais certo e mais eficaz de você ter a criança somente ali, aquelas escolas preparadas somente para aquelas crianças? E como vocês, hoje, empresária e dentro da área, como que vocês acham que poderia dessa criança fazer que elas se vinculassem junto com as outras crianças? Qual é a receita? Típicas. Eu penso que, no mundo ideal, dentro de todas as escolas, deveria ter um espaço adaptado para as crianças autistas. Por exemplo, a criança, ela é um TEA nível 3, ela não dá conta de ficar ali numa sala de segundo ano, primeiro ano, que seja, 4, 5 horas aprendendo a escrever, porque para ele aquilo não faz sentido. Mas ele dá muito conta de participar da aula de música, da aula de educação física, ele dá conta de participar da aula de artes e de várias outras aulas, às vezes tem educação digital, enfim, que são coisas do interesse daquela criança e que ele consegue estar ali inserido e aproveitando desse momento de socialização com as demais crianças. Então, se nesses momentos onde não está sendo funcional para ele, ele tivesse um espaço onde tivessem pessoas especializadas para acompanhá-los e estar ali fazendo daquela parte algo que ele vai estar aprendendo sim, dentro de um contexto que faça sentido para aquela criança. Algo que ele consiga aproveitar. Exatamente. Isso seria o mundo ideal. Onde ele possa estar, sim, convivendo com os amiguinhos, porque eles criam laços ali também, com o amiguinho quando ele está lá no pátio, quando a aula é educação física, uma aula aberta, uma aula um pouco mais dinâmica, e quando ele está com aquela dificuldade, onde aquilo acaba desregulando a criança, porque ela está sendo forçada a estar ali sentadinha, fazendo uma coisa que para ela não tem sentido nenhum, ele pudesse ter um outro ambiente, onde ele fosse estimulado adequadamente. O que não pode acontecer é o que acontece hoje, que a criança fica ali sem ser estimulada, sem ser ensinada nada e sem suporte nenhum. A criança só está na sala de aula. Exato. Eu converso com algumas mães de crianças de primeiro, segundo, terceiro ano. Essas crianças, elas não foram alfabetizadas, não estão alfabetizadas e são obrigadas a estar lá dentro da sala de aula. Não Claro faz que a gente sentido, tem Vivian. as Pra mim não crianças faz que sentido. são alfabetizadas. Ótimo, perfeito. Essas crianças, elas estão sendo alfabetizadas, elas estão acompanhando ali a turma com alguma dificuldade, às vezes muito pouca, às vezes um pouquinho maior, mas estão acompanhando a turma. Ótimo, essas crianças, elas têm condições de ficar ali dentro daquela sala. Tá fazendo sentido para elas. Mas quando não tá fazendo sentido nenhum, é mais um sofrimento ali para a criança, E é pra mais um família. motivo para ela se desregular, é um sofrimento para a família, porque muitas vezes a escola não tem nem o tato para falar com a família, olha, aconteceu isso, a gente interviu, não fez, se continuar assim, vai ser punido, vai ter, a criança se desregulou, jogou uma coisa, acertou no amiguinho, isso é agressão, ele vai ser advertido. A gente ouviu isso de uma escola recentemente. De uma criança que a grande deficiência dele é no social. E ele tem muita dificuldade com a parte pedagógica. Então é tudo muito aversivo para ele. Mas ele precisa fazer o registro na apostila lá da escola. Para ele não faz sentido nenhum aquela apostila.
Eu vejo muito isso nas escolas. Eu trabalho numa escola grande de 700 alunos. Eu trabalho. Eu cuido ali de manhã, cuido não, né? Eu dou uma orientação, ajudo os 12 autistas, né? Já pré-adolescentes, no Fundamental 2 e à tarde Fundamental 1. Estou com 4 por enquanto. E eu vejo as professoras, a angústia delas, não sabendo o que fazer, né? E quando elas vieram até para eu assim, acompanhar, fazer elas falar, olha, eu quero ver se você consegue alfabetizar. Eu tive que sentar com elas e falar assim, olha, eu posso até tentar, mas uma, eu não sou professora alfabetizadora. E segundo, vamos tentar ali a funcionalidade dele primeiro, o que é funcional para ele, o que é independência para ele, né? Vamos tentar essa parte para ele primeiro? Deixa ele alcançar a independência dele, né? De repente ele amarrar um tênis, de repente conseguir pegar até num lápis mesmo, né? Por conta da função motora fina. Vamos tentar isso daí primeiro, para depois a gente vai pensar em alfabetizar. Porque a angústia das professoras é o que é cobrado. Elas são cobradas, né? Olha, tem tanto, esse aluno não tem ainda um laudo, está ainda em, né? Investigação. Mas eu preciso ver se ele consegue, pelo menos tentar ler alguma coisa. Mas a criança não sabe nem o valor sonoro da palavra. Como que ele vai ser alfabetizado? Não tem como. É o que você falou. Nós também somos a favor de uma escola especial, né? Vamos dizer assim, que tinha antigamente. Que foi acabando com tudo. Bom, quer acabar com tudo agora, né? O ministro da Saúde falou que agora ele quer que todos os autistas, você sabendo, Marcos? Depois eu passo para vocês a reportagem, que todos os autistas agora não sejam agora tudo saiam da área da saúde, da educação, e sejam tudo da saúde mental. Para vocês que são agora, difícil, tá? A formação de vocês e empresária. Me responda para mim agora. Com o lado empresário, o que falta? E pelo lado seus profissional, certo? De formação, o que falta? Porque nós sabemos, por exemplo, o lado profissional, o lado empresarial, o que falta? Falta mais escola, falta mais pessoas, falta mais qualificação, falta mais, entendeu? Parte de planejamento de desenvolvimento para uma área adequada para eles. O lado seus de formação, o que falta? Falta mais profissionais adequados, falta mais profissionais isso. Tudo isso que você falou. Entendeu? Não, mas eu quero ouvir de vocês. Marco. Certo? E outra, depois dessa daí, qual a intervenção de vocês, tá? Em questão com a família do aluno? Marco, começar respondendo. Pode falar. O que elas trouxeram, né? A questão da escola. Os professores não têm preparo, não é investido em capacitação dos professores. Então, não é investido em capacitação do professor. O professor deveria ser o primeiro a ser qualificado a identificar os sinais ali dentro da sala de aula. Essa criança, hoje criança com 6 meses está na creche. Então, se aquela pessoa que está ali na creche já começa a ver sinais, olha, esse bebê está sempre ali, está isolado, esse bebê ele começa a chorar, que tem um barulho, enfim. Se essa pessoa, esse profissional já tem esse olhar, ele já consegue ir orientando essa família para ir procurar uma intervenção precoce, né? Que quanto antes você fizer a intervenção na criança, melhor é. Então, não é investido na qualificação dos professores. Aí tem as auxiliares. Auxiliares, a gente já pegou, né, Selma? A gente até dá risada, que é triste, mas era enfermeira, né? Enfermeira como auxiliar da criança, porque hoje tem a falsa crença de que a aba dá dinheiro. Então, todo mundo hoje quer fazer aba, faz um cursinho lá de 30 horas, acha que é analista do comportamento. E aí, eu tô apta a trabalhar com a criança, você não tem ideia. E online, né? Tipo online, né? Só piora. E aí, vai lá trabalhar. Ainda a gente brincou, né? Falou, pelo menos se a criança se machucar, ela sabe cuidar da criança. Sabe fazer o curativo. Mas não sabe manejar um comportamento. Enfim, então, falta de investimento nos professores, nas auxiliares, que tem uma rotatividade, os professores estão enlouquecendo.
como ela falou, né? O professor, ele tem lá o cronograma, ele tem que cumprir aquilo, ele tem que dar ali. Só que essa pessoa que está cobrando os professores, ele sabe como é o funcionamento do autista, né? Então, na minha visão, tá? Tô falando o meu ponto de vista. Eu acredito que não tem ideia, né, para cobrar ali da professora. Como a Selma falou, a gente não tem sala preparada. Você vai nas salas, eu quero sair correndo, porque a gente vai muito na escola. Né? Então, às vezes eu passo meio período na sala de aula para observar a nossa criança, né? Eu fico lá 3, 4 horas, eu quero sair correndo de lá de dentro da sala de aula. Eu não sei como essa professora... Eu falo, eu 20, 30 entendo. crianças, salas superlotadas no município. No mínimo. Então, eu falo, não sei como essa professora consegue voltar no outro dia da aula e não sai correndo, né? E aí, as salas têm 5, 6, 7 inclusão ali, a maior parte sem uma auxiliar, ou seja, essas crianças só estão ali dentro da sala de aula. Já vi sala de aula, criança comendo o lápis, ela comeu o lápis inteiro, lembra que eu falei? Eu falei, agora só falta ele comer a folha, sentada na frente da professora, tá? Na mesa da frente da professora. Mastigou o lápis inteirinho. Falei, agora manda a folha para dentro, depois engole a borracha, né? Comeu o kit escolar, na frente da professora. Só que essa professora, ela tem culpa? Não, essa professora, ela tem que tocar a aula. Ou ela cuida daquela criança ou de todo o Exatamente. Ou ela toca a aula com os que estão indo, ou ela para pegar esse que está comendo o lápis, para ir lá dar suporte para o outro, que está com o fone de ouvido dele, que não está conseguindo dar conta ali das crianças no barulho. Então, é muita coisa que precisa arrumar, Marco. Talvez precisa tudo, né? Porque sim, isso uma que eu te coisa falei, que... é tudo. Eu não acredito nessa inclusão, gente. Não existe, A não Sheila falou, existe. tem 7 inclusões na sala. Na verdade, acho que seriam 7 crianças matriculadas ali que têm um laudo que número... são caracterizados como inclusão, mas eles não estão incluídos, eles Não estão estão. matriculados. Escolas que não tem laudo também. Tem mais um monte que não tem laudo. Sim. Principalmente, Você começa eu a acho que observar, principalmente você fala, dentro gente, da escola Tem pública, 7 porque inclusões, você para vai ter uns conseguir 10 uma avaliação... TDAH, mas você começa a observar, tem. Tem, mas aí, Marlene, a rede não tem atendimento. Né? Então, assim, você consegue fazer uma avaliação neuropsicológica pela rede? Não tem. E aí todo mundo tem condição de pagar uma avaliação? Não tem. Né? Na clínica, né, o pessoal que procura a gente parcela e o nosso valor é super acessível que a gente faz. Né? Porque hoje você vai fazer uma avaliação, o pessoal cobra. O diferencial de vocês, a clínica lá, é que vocês, além de estar na área tudo, ser empresário, vocês ainda entendem como que está a situação do mercado atual, a parte toda, e também vocês entendem também o lado humano. Total, Marco. Entendeu? Porque foi o que eu sempre falo também, né? Selma e eu, a gente abriu isso em momento algum pensando em lucrar. Sim, claro. Né? Então, eu falo que somos 2 pessoas que, graças a Deus, a gente não depende 100% da clínica. Né? Então, a gente abriu a clínica, de fato, para tentar fazer algo diferente para essas pessoas. Né? É. Coisa que eu e a Vi concorda muito que seria coisa que o governo deveria fazer, né? Sim. Porque nós pagamos impostos, nós temos que receber isso de volta e não ficar para eles à mercê deles, né? Você não imagina o que a gente paga de imposto. Não, sim, com certeza. O que a gente paga de imposto. É de chorar, né? Eu tenho um CNPJ. Chorar? Eu tenho CNPJ, né? Então sou um prestador de serviço também. Então eu tenho um CNPJ. A Vivian tem também um CNPJ, nós sabemos muito bem como... não, mas nem só dos impostos. É toda a cobrança, a parte burocrática. Na época de eleição... São 1000 maravilhas, né? Não, são todos lindos, maravilhas. Todo mundo veio conversar com a gente, conversar, querer informação. Só para dizer que foram, né? Porque todo mundo queria saber sobre o autismo. Vem comer pastel com a gente, né? Tudinho, né? Ninguém fez. Exatamente. Vai lá e fala, viu? Só que lá que você votou, eu ganhei, que estão precisando aqui na clínica. Não, mas nem é isso, nem é isso. O que posso ajudar? Nem é isso, nem voltou depois. Não, olha, eu acho que nem isso a gente tem os atendimentos também. Acho que nem chega nesse ponto. O que me incomodou não foi não ter voltado e falado, olha, eu vou bancar 5, 10 mil, sei lá quantos atendimentos seja. Mas não voltou
para perguntar, olha, agora que eu ganhei, eu quero melhorar isso aqui eu não sei. Como que eu posso fazer? E a gente Exatamente. a gente se colocou à disposição. Eles fizeram um treinamento para a prefeitura, vou falar mesmo. Fizeram um treinamento para a prefeitura, contrataram a pessoa lá de outro país para vir dar um treinamento. Vocês aqui do Aí lado. foi o que eu falei. Eu falei, vocês pagaram a pessoa para ir lá do outro lado do mundo. Eu falei, com a gente aqui que poderia, Com vocês aqui que conhecem a realidade que daqui, podia ter feito exatamente. isso, né? Conhece as crianças, porque então, muitas crianças da prefeitura. Eu morei no exterior, sou formado lá e eu quis vir aqui para você ter ideia, o mesmo processo que você. Eu tentei dar aula gratuita para as crianças carentes, tá? Formar eles tudo. Não ia cobrar nada. Eu só pedia ajuda e parceria. Como eles também queriam fazer um evento, né? Um seminário. Um seminário, eles já tinham todos os profissionais, só precisaria de espaço. Esquece. Nós fizemos ano passado, nós fizemos dentro do espaço da igreja, né? Ele nos deu espaço. Foi uma igreja que teve que conceder do que sendo que seria a prefeitura, o estado, tudo que deveria fazer, né? Um seminário muito bom. Assim, eu acho que na questão da clínica evoluir, por exemplo, clínica que nem vocês tudo, entendeu? Eu não sei se existe a possibilidade de vocês reivindicar alguma coisa de ajuda do governo, estornar isso no imposto de renda, o que deveria ter, né? Porque vocês trabalham com crianças, né? E fazem a parte social. Não tenho também, né? a ideia, Marco, como eu te falei, nós somos psicólogas. De acordo com o nosso Contador, né? suporte, Não dá, né? Entendeu? É uma coisa que eu sempre procuro aqui com a Vivi e com a Marlene, de chamar a parte política, sabe? Os vereadores, presidente da Câmara, para a gente tentar conversar com eles, Eles né? foram na época da... Entendeu? Eles falam tudo bonito na hora, né? Na época da eleição, você convida que vão te sair briga para vir. Mas, Se oferecem. Mas, Marco, falando, né, da questão dos profissionais também. Hoje a gente tem muito profissional que não são qualificados, né? Então, não só para trabalhar na escola, mas nas clínicas. Então, e análise do comportamento. Oi, Sam. É a nossa grande dificuldade. Exatamente. Então, assim, a análise do comportamento hoje tá tendo, né, grandes nomes aí que estão por trás, estão tentando fazer um projeto para regulamentar como uma profissão isso, né? E para fazendo uma profissão e exigir que seja feita uma prova, como é feito lá fora, para ver se essa pessoa está apta ou não a trabalhar com análise do comportamento. Porque a análise do comportamento ela é uma ciência. Então, da mesma forma que ela pode ajudar, ela também pode prejudicar quando mal usada. E a gente está vendo muito mau uso dessa ciência, o que vem aí trazendo prejuízos para o nome. Né, da aba, meu filho não vai fazer aba porque é isso, porque não vai adestrar meu filho, porque meu filho não é cachorro, por causa de maus profissionais. Então, é outra questão que a gente tem também. Então você concorda comigo numa parte que muitos vão fazer aba ou vão fazer outra coisa, afim somente por causa de questão salarial. Porque... Exatamente, foi o que eu te falei, que as pessoas criam, né? Porque a aba tá dando dinheiro, não sei o quê. Virou um mercado. Sim, virou sim. Então eu falo, tem clínica hoje até na esquina. Eu falo, se o Zé da esquina quiser fechar a padaria e abrir uma clínica aba, ele abre e vai lotar de criança aquilo. Porque daí ele faz uma parceria com o convênio, ganha lá e vira mais uma linha de produção. E é isso que vem acontecendo. E é essa a queixa de muitas famílias que são obrigadas a tratar o filho naquela clínica, porque aquela clínica é conveniada ao convênio. Exatamente. Nós conhecemos e você não vê qualidade no atendimento. Você vê lá a criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem a evolução real que ela poderia ter tido ali. Nós conhecemos um aba, né? Realmente ali multidisciplinar, trabalhando de forma integral, né? Olhando para aquele ser e buscando a real evolução dele. A gente ouve isso também
de É o que a gente muitas mais escuta, famílias, né? São só crianças de entrando e famílias saindo da que sala estavam sem com a gente, o evolução. convênio resolveu mandar para uma credenciada, ou de que tinha sido encaminhada e depois o convênio acabou mudando e mandando para outra clínica. Muitos relatos de famílias, olha, eu entrei na sala e o meu filho estava se batendo, a terapeuta olhou para mim e perguntou, e agora, o que eu faço? Ela que devia saber. Manejo, pelo menos, é o mínimo, Exatamente. né? Ou, olha, não tem condições, ela não quer ficar, pode levar embora. Passado 5 minutos da terapia. Então, assim, é uma dificuldade cada vez que a gente vai fazer uma contratação. Não sabe, o reforçador não sabe nada da criança. Não, Começa cada por aí, vez né? que a gente vai fazer uma contratação, eu falo que a gente tem que fazer uma força-tarefa, né, Sheila? Para conseguir um Pra profissional conseguir isso. que entenda e abrace São a algumas causa etapas que como- agora a gente Hoje a gente colocou faz um processo seletivo. para esse processo seletivo. E a pessoa que vai trabalhar nessa área, junto com esse tipo das crianças tudo, eles não podem parar no tempo. Não. É sempre renovando, sempre estudando. Mas se tem uma coisa que eu sou sempre- craque em fazer, é isso, né, Selma? Sempre, É em cobrar o pessoal. Ainda bem, porque Não tem como, Marco, porque, principalmente no autismo. eu tenho um dilema, sabe qual? Eu sou bom no que eu faço. Sou muito bom, sou reconhecido lá fora em questão de energia solar, eólica e sustentabilidade. Eu tenho alguns artigos até em algumas escolas. Eu sou bom, mas eu sei que tem pessoas melhores do que eu. E isso me incomoda. Eu quero ser melhor do que aquele. Então o que eu vou fazer? Vou procurar, Vai estudar, buscar, buscar tudo. E na área de vocês têm, nossa, é um Na dia nossa atrás do área, outro. muitas- Muda rapidinho. Exatamente. É o que eu falo pro pessoal. Eu falo, gente, autismo. Eu falo, se piscou, saiu 70 artigos. Então, por quê? A ciência está ali tentando entender até hoje. Né? Porque é um diferente do outro. E então, cada criança, cada caso é um caso. exatamente. Então, eu vi um estudo estudo que abriram lá 100 cérebros, né? Os corpos, né? Depois de falecido, tudo. Estudaram 100 cérebros. Um era diferente do outro. Né? As questões de uma falha que tem ali, porque são falhas nas conexões neuronais que eles têm. Então, uma área não era igual à outra. Então, como que eu vou fazer um plano de intervenção único para todo mundo? Né? O que serve para um não serve para o outro. Então, só que a gente percebe muito nessa área, a pessoa, como eu te falei, faz um curso de 30 horas, sai falando, eu sou um analista do comportamento, que não tem ideia o que é passar naquela prova, e não tem ideia do que está fazendo. Não tem ideia do que está fazendo. Então, hoje, a gente tem um processo seletivo que quem quer entrar na Evoluir, ela tem que ver um vídeo, né? Tem que ver um vídeo, aguentar eu falando, dando uma aula. Depois ela vai responder um questionário. E aí a gente vai filtrar esses questionários para chamar para entrevista, para daí a gente testar, para ver se está dentro do que a gente segue. Tá o diferencial da clínica Evoluir, né? Aí está o diferencial. E assim, não só o fazer um curso de aba e trabalhar com isso. Não é só isso que tem chamado a atenção atualmente. Atualmente a gente vê profissional, por exemplo, formado em pedagogia, formado em psicologia, seja lá a área que escolheu, que atualmente na região a gente tem um déficit, né, de profissionais da área de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Aí, esses profissionais que já têm a sua profissão, em vez de investirem, melhorarem naquela profissão que ele já tem, que ele já está exercendo, eles começam uma nova formação. Por causa do Porque salário. o salário é mais alto hoje por conta desse déficit de profissionais da região. É brincadeira, né? Queria que fosse, mas não é. Não é verdade. É uma coisa que a turma, voltando, atuação da clínica Evoluir junto com a família. Então, a gente tinha começado a falar. O acolhimento, né? Isso, né? Na clínica, né? Então, além desse acolhimento que a gente faz com a família, a gente tem também o treino parental e a orientação parental, que são duas coisas diferentes. E a gente oferece a terapia para a mãe também, porque
Poderia falar um pouquinho dessas duas? Sim. Lá na clínica, as crianças, a maior parte delas, né, Selma, ficam mais de 2, 3 horas na clínica. Por dia, a semana toda, né? Várias ficam a semana toda. E esses pais, eles ficam sentados lá na recepção. Então, você vê, metade do dia, provavelmente a criança está na escola, a outra metade, esses pais estão sentados lá na recepção. Então, já na recepção, a gente já percebeu eles ali com o notebook, então né, a gente já comprou a mesinha ali, senta, tem o espacinho para eles trabalharem. Na unidade 2, a gente fez um espaço separado, né, para eles sentarem e trabalharem. E aí, como que essas famílias vão se cuidar, principalmente essas mães, que a carga é maior com a mãe. Tudo bem, o pai pode ajudar, participar, tudo, mas mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Alguns pais que acompanham as crianças Sim, na terapia, sim. mas é a minoria. E a maior parte é com a mãe. É como eu digo, né? Quem estava diante do seu filho crucificado? A mãe, a mulher. É a mãe. E aí, nós temos uma terapeuta da clínica, onde ela não tem contato com nenhuma criança, ela é totalmente neutra, ela não é uma terapeuta que atende as crianças, é uma terapeuta que ela vem só para atender as mães, né? Então, aí tem as mães, algumas mães fazem terapia com essa profissional, né? Aproveita estar ali na clínica, é o momento para essa mãe ter ali com ela. E aí nós temos o treino e a orientação parental. Como que funciona? Cada criança tem a sua agendinha, eles têm um caderno, a agenda é a da escola, que a nossa AT tem na escola, e a criança na clínica ela tem um caderno de orientação parental. A profissional senta com essa família e vai ouvir na orientação, olha, né, tô com tal problema de tal comportamento. Aí vai fazendo as orientações. Nesse caderno a gente tem o ABC também para ensinar esse pai a registrar os antecedentes, a observar o comportamento da criança, o que está desencadeando, por que está sendo mantido esse comportamento. Então, o terapeuta vai conversando com essa família e vai fazendo orientações para essa família. Olha, mas em casa tá assim, mas vai para casa do vô. Daí lá liga porque o vô faz isso, a avó faz isso, gente. Mãe, vem aqui. Dá o telefone do vô, da tia, da vizinha, não sei o quê. Vamos marcar uma reunião. Marca todo mundo e vamos conversar, viu? Vizinha, vô. Olha, a gente está falando de uma criança assim. Infelizmente, não dá para a gente ser aquele vô, aquela vizinha que a gente quer estragar. O que a mãe faz ali em casa, você precisa fazer aqui também, para a gente ajudar essa criança a adquirir habilidade. Essa criança tem que generalizar. Então, senão vai ficar, a criança começa a entrar num reforço intermitente, daí começa a explicar, né? Porque ganha na casa do vô, daí chega na mãe, não ganha, fica lá gritando, enfim. Então, daí a gente faz esse alinhamento com a família e com quem está ali na rede. O treino é treinar essa família. Então, geralmente é a mãe, ela entra na sessão, o terapeuta vai aplicar um treino com a criança e a mãe vai aplicar também. Essa mãe vai aprender a aplicar treinos com essa criança. E isso a gente viu que fez total diferença com uma mãe, né, Selma? Que é o convênio, a gente não atende convênio, mas o convênio tirou essa criança do atendimento da clínica, fazem 3 meses, né? 3 meses que essa criança está sem terapia nenhuma, uma criança pequena e que a gente sabe que regride rápido, né? Eu falo, tem criança que fica 1 semana sem terapia, perde tudo que você passou meses fazendo. E aí a mãe, nesse tempo, ela sentava em casa, ela mandava vídeo e ela ia treinando. Então, ela até elogiou, né? Ela falou, olha, eu quero voltar, a criança voltando a fazer o treino, porque fez total diferença para mim esse tempo que ele ficou sem terapia, essa mãe pôde sentar e fazer intervenção com esse filho em casa. Legal. Então, fazendo a pergunta, quando uma família leva o seu filho junto com na clínica Evoluir, tá? Sabendo que os pais geralmente não entendem, não sabem qual é a dificuldade, o grau da dificuldade do seu próprio filho, até por desconhecimento. Qual é o preparo que vocês dão ao receber essa criança para vocês terem uma análise completa dessa criança?
Primeiro, quando a gente recebe a família, a gente faz essa entrevista inicial com a criança, né? Com a criança não, desculpa, com a família, para entender o funcionamento dessa criança, a rotina dela, a escola, quem é o professor dela, quem é o pediatra, quem é o médico que assiste essa criança, se essa criança faz terapia em outros lugares, a frequência, e se faz em outros lugares, o contato desses profissionais para a gente se conversar, que é algo que a gente coloca muito ali para conversar com os outros profissionais. Aí depois de toda essa conversa com a família... As preferências da criança. Exatamente, as preferências da criança, o que essa criança gosta. E aí depois a gente pega, por um tempo, a gente vai fazer um vínculo com essa criança. A gente não vai pegar essa criança já de imediato ali e começar a aplicar testes nela, né? Fazer avaliação com instrumentos. A gente vai começar a criar vínculo com essa criança, ver como essa criança responde, porque a gente coloca para os terapeutas na clínica que essa criança tem que querer entrar na sala, né? Tanto que na rotina a gente teve que colocar, né, a criança, quando ela entra, ela tem a rotina dela lá na recepção, ela vai pegar, tem lá a rotininha dela. Então vai ter a fotinha dela, as sessões que ela vai fazer, a pausa do lanchinho, o terapeuta que ela vai depois e a fichinha para ir embora. Conforme a criança vai passando por terapia, vai tirando, aquilo vai dando uma previsibilidade para ela de que está acabando. Tivemos que colocar o ir embora, porque as crianças não queriam ir embora. A gente teve criança que, na hora de ir embora, saía correndo, entrando para outra sala. Quero outra tia, quero outra tia, quero outra tia. Não. Qualquer uma servia. É hora de ir embora. Qualquer tia servia. Era hora de ir embora, né? Isso é o diferencial, né? Eu quero outra tia, eu quero outra tia. Não tem outra tia, você tem que ir embora. Então, agora a gente coloca o ir embora, né? Então, é hora de ir lá com o papai, é hora de ir com a mamãe, né? Amanhã você volta, senão não vai embora. Mas a gente precisa entender cada criança, porque a gente já teve criança que a mãe parava na frente da clínica, ela não queria entrar, era um escândalo para ela passar pelo portão. Então foi feito todo um trabalho de aproximação dessa criança para ela ir entrando na clínica. Então, como que eu vou fazer um plano de intervenção com a criança nessa situação? Então, depois que ela conseguiu entrar na clínica, que ela conseguiu ficar em sala, aí a gente começa a ver quais são as habilidades que essa criança tem, né, e os déficits que tem, e aí a gente trabalha para fazer um plano de intervenção. E nós trabalhamos com aplicativos. A gente quase não usa papel. Então, todos os terapeutas e os pais têm um aplicativo no celular. Então, o pai já baixa o aplicativo, vai cadastrar a criança e lá vai ter a avaliação que a gente fez da criança, o plano terapêutico e ele vai vendo o desenvolvimento da sessão. Esse aplicativo é algo exclusivo da Clínica Evoluir? Não é exclusivo. É um aplicativo para quem desejar para contratar. Clínicas. Existem vários. Seria aquele, a gente optou por um. Seria aquele que nós tivemos com a entrevista, aquele da tabuleiro, da cor, da ordem? Não. Aquele é um dos aplicativos. É um aplicativo, Qual? mas não é aquele lá de comunicação aumentativa. Não. É diferente. CA. CA. O nosso aplicativo, então, Esse aplicativo, ele é específico para registrar os treinos que são feitos com a criança. O que a criança conseguiu fazer, o que ela precisou de suporte. Seria tipo um relatório diário. Exatamente. Aí ele gera os gráficos. Ele gera os gráficos. Consegue acompanhar isso em tempo real. Então, muito bom. Finalizou a sessão, já está tudo disponível. Aí que bom. Aí o profissional já vai... Sim, o profissional vai pontuando alimentando o aplicativo, já gera durante gráfico, a sessão, exatamente. Ele já vai... Porque assim, eu vou fazer um treino, por exemplo, com você de imitação. Eu vou fazer alguma coisa, sei lá, bater palma. Se você bateu palma, eu registro que você bateu. Se você não bateu palma, eu registro que não bateu. Se precisou de algum suporte. Terminando aquilo ali, encerrando aquela coleta, como eles chamam, ele já vai diretamente construir o gráfico daquele dia, por exemplo. E aí lá você consegue mensurar, tipo, durante um mês, nos últimos 3 meses, você determina o período que você quer
e ele vai te mostrar a curva de Olha que desenvolvimento. bom. Então, Ótimo. aqui eu peguei Facilitou. a criança. Então, essa aqui são as avaliações da criança. Então, são os instrumentos que foram utilizados para avaliação dele. E aí é que aqui está no celular, mas no computador eu abro, aí eu tenho a avaliação anterior e a recente. Aí eu tenho o desenvolvimento dele, entendeu? Consegue acompanhar. Sim, e porque ver isso é onde aba. teve ganho. Né? Eu vi Então, a avaliação de barreira, falei, então daí a gente tem o desenvolvimento. E aí a gente tem os programas da criança. Então, aí tem aqui os programas da criança. Então, o terapeuta vai fazer, tem aqui escrito para ele. Tem o objetivo, o procedimento. O procedimento é o quê? Está descrito. O procedimento tem que estar bem descrito para que qualquer pessoa que leia consiga fazer. Entender. E aí, Então, desse ele vai aplicativo fazer. os pais acompanham também, né? Exatamente. Aí isso, É um diferencial, né? os pais têm. que É um cadastrar a diferencial. criança e É um diferencial, né? acessar o aplicativo. É o que Aí, você e falou, assim, é realmente Ali você aba. tendo o treino descrito de uma forma que qualquer pessoa que leia consiga compreender o que ia ser feito, é uma possibilidade da família fazer isso em casa, Isso. da tia que vai fazer alguma, Olha vai que ficar um legal. momento. É uma facilidade. Ele pode treino, ali ler, olha, é para ser feito dessa forma. Então todo mundo tem que entender o que está escrito ali. Não pode ser usado muita técnica. E a porque o gente objetivo é que todo mundo tem tenha. acesso. Então, assim, quando eu libero, eu geralmente não libero para a família registrar. Sim. Então, a família ela só Fechado, consegue isso vai ser visualizar. ótimo. Então, ela só visualiza, Isso. mas nada impede dela pegar e Aplicar. aplicar na casa dela. Ela Sim, só não vai sim. registrar Certo. ali pra gente, Até porque entendeu? as famílias que fazem no treino, elas veem isso. Como Sim. que o terapeuta faz? Ah, mas em casa o meu filho não Não. para 30 segundos. Então vamos entrar aqui, vamos te mostrar, porque aqui ele fica 10 Nossa, minutos é sentados. fundamental A essa gente usa parceria. assim, faz Não tem nem assado. como, não tem nem como, por exemplo, os pais querer fazer porque eles não têm a própria formação dita, né? É por isso que a gente Sim, faz por o isso. treino. Exato, O exato, treino é Para que eles primordial. consigam fazer. exato. O que a gente vê em muitas clínicas é o atendimento de portas fechadas da criança. Sim, mas Raramente. Vivian, Raramente os pais são convidados para entrar e participar da sessão. então, mas o treino e a orientação, a gente envia um forms, né? você falou? E aí vai do interesse do pai de participar ou não. Que como eu falei, às vezes esse pai, essa mãe, só 5 minutos que ele tem, ele quer tomar banho. Não quer nem ouvir falar em treino, em sentar, em fazer alguma coisa. E a gente tem que respeitar isso. Então, não Quer são dizer todas que as famílias? É oferecido para todas as famílias. Mas Sim. é um diferencial. Exato. Oferecido. Com certeza. Então, quer dizer, é passado entre aspas, tá? Um treino para os pais ali, com a criança, tudo. Mas não é obrigatoriamente eles fazerem, né? Porque até Geralmente como os você... pais que Geralmente os pais que aceitam o treino, que querem participar do treino, eles acabam colocando isso em prática em alguns momentos da rotina familiar também. Até porque daí eles trazem, a minha maior dificuldade é que ele faça a lição de casa, por exemplo. Então vai se treinar lá junto com a psicopedagogia, como que ela tá fazendo a lição de casa. A minha maior dificuldade é Não consigo fazer dever de casa. É. Ó, a psicopedagoga pega a mãe e fala, vamos sentar aqui que eu vou te ensinar. Porque senão a clínica vira para fazer dever de casa. É. E aí a gente perde o foco da de, estimulação. exatamente, da estimulação. A gente vai ficar fazendo dever de casa. Então, Sim. vamos ensinar esse pai, essa mãe, que estratégia que você vai usar para ele fazer. O texto tem lá 5 linhas. Você lê a terceira palavra, ele já está lá longe. Né? Então, como que você vai falar para ele fazer essa atividade? Então, sim. Né? Então, essa que é a nossa intenção. Olha que bom, muito bom. Então, aí a gente faz o plano, Marco. Assim que a gente faz o plano terapêutico da criança, vai estar disponível no aplicativo para o pai, a mãe. Toda e qualquer atualização no aplicativo, eles recebem uma mensagem. É uma notificação. Então, vai aparecer lá que tem a notificação, que tem o plano de intervenção, que foi colocado programas, entendeu? E aí ele pode acompanhar pelo celular. Mas a gente só vai fazer isso a hora que essa criança estiver entrando dentro da sala e estando à vontade ali com a gente.
como que vocês lidam? Porque ali tem pais de diversas formação, diversas Sim, entendemos. mentalidade e tudo. A Selma lida. Como que vocês lidam com cada um deles? Porque, com certeza, Selma, você deve ter encontrado pais que são de porta fechada, né? E aqueles que são mais maleáveis, né? Como que você consegue lidar com isso? Assim, Marco, eu parto do princípio que todos são pais. Assim como eu sou mãe, assim como a Sheila é mãe, todos nós somos pais. Então, eu tento colocar para eles da forma mais humana possível, entendendo todas as dificuldades de cada um, porque todo mundo tem dificuldades. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho as minhas dificuldades com os meus filhos também. Tem dias que tá tudo muito bem, tem dias que não está. Tem dias que as famílias estão super receptivas e tem dias que elas não estão. Tem aquele momento que elas estão em total negação. E eu tento partir do princípio de que todos são pais, todos são mães, e que eles têm ali, fora todas as dificuldades que nós, pais e mães, temos, eles têm mais o autismo. Então, assim, eu tento acolher da melhor forma possível e explicar que aquilo é só uma mãe tendo um problema de mãe mesmo e tem mais uma dificuldade ali. E que com essa dificuldade aqui, a gente pode ajudar dessa forma. É porque muitos pais ali também têm autismo e poucos sabem, né? Exato. E poucos sabem, né? Também. A gente tem uma médica, uma médica que já pede para avaliar a família inteira, né, Sheila? Exato. Na cidade tem um médico que já pede Já pra avaliar. faz a avaliação não, toda. Ela já geralmente dá laudo para Essa parte corta. Não dei nome, não dei nome. Que bom. Mas é legal, eu Nossa, estava até engasguei. conversando com a Marlene. Eu falei, Marlene, eu preciso investigar. Você começa a ver. Às Você? vezes tem o fenótipo, mas isso não significa. A gente fala, às vezes a mãe fala assim, mas eu tenho certeza que veio de mim, que veio do meu marido. Mas, gente, a pessoa tem lá, 40 anos, trabalha, tem a vida dela, cuida das crianças, tudo. Exatamente. O que vai mudar agora? Mas também falando aqui do lado, tanto o empresário como lado o profissional de vocês, né? E vocês devem pegar muito também a questão, por exemplo, marido e mulher. O homem em si, eu sempre falo aqui, é o tosco, né? Às vezes solta tudo na carga simplesmente para a mãe, né? E muitos deles vão comprar cigarro e nunca mais voltam, né? Uma boa parte. É uma Entendeu? realidade. Sim. É uma realidade. Lá na clínica a gente não tem tanto assim, sim. não. Mas quando tem algum tipo desse tipo de problema, alguma coisa semelhante, tem alguma... Vocês mandam para alguma psicóloga, a mãe? A gente tenta dar o apoio para a pessoa que está ali. Se é a mãe quem está ali todos os dias, é como a Sheila falou, a gente tem essa psicóloga que atende só as mães. Ela atende numa abordagem totalmente diferente, ela não é da abordagem comportamental, ela é da humanista, é um olhar totalmente diferente para atender essa mãe enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano. E com certeza não como muitas... a mãe do fulano, que era um problema que a gente percebeu que nós psicólogos que atendemos as crianças, que tá ali com a criança, é assim, você chega lá, leva o seu filho, mas você tá com várias demandas e eu tô lá falando do seu filho. Tá bom, eu entendi que você tem demanda, mas eu preciso que você faça isso pelo seu filho. Então a gente acabava colocando mais uma demanda para a família. Mãe. Exatamente. E não conseguia ajudá-la. Então foi aí que conversamos, aí a Sheila falou, eu acho que tem que ter alguém só para mãe, que não conheça as crianças, que não esteja ali no dia a dia, porque quem convive com criança acaba se envolvendo bastante com a criança. Né? Coitada dessa profissional, né? Deve ouvir envolver. bastante choro, né? Sim. Mas E aí ela se formou para isso, ela se Marco. formou para isso, mas Nos formamos dela. para isso, Tá exatamente. preparada. Tá preparada, né? Mas querendo Sim, queira... profissional. Não, queira não queira, você pode estar preparado quanto for. Você acaba pegando
a carga também. É pesado. Vai chegar que É vai, pesado. vai chegar um limite que você vai pegar essa carga aí, entendeu? Sim, eu falo, Não a é gente fácil. estudou para isso, mas somos humanos, né? Exato. É que Sim, nem eu falo para tem vocês, a vocês empatia, têm sentir a dia. dor do- Tem coisas de ir embora chorando. Uhum. E a gente começou a perceber que algumas mães começaram a trazer bastante preocupação pra gente. Preocupação entre elas, né? Então, elas se conversam Exatamente. e partir, fazer um movimento das próprias mães de buscarem a gente. Olha, você pode ajudar tal mãe? Né? Mas sem falar que foi a gente, né? E traziam pra gente, olha, a fulana não tá muito bem. Uhum. Ou a gente começava a perceber ali numa conversa, olha, ela não tá bem, eu acho que vamos precisar intervir aqui. Então, por isso optamos por trazer essa pessoa. Essa clínica acaba sendo uma família enorme, né? Sim. Exatamente. Vocês acabam, queira ou não queira, tendo um vínculo familiar com essas pessoas, né? Acho que até demais, né? Até demais. Assim, eu falo que tem crianças que marcam muito, né? Claro que todas têm a sua importância, todas, a gente convive com todas praticamente. Eu faço questão de conhecer todas as crianças. Quando chega uma criança nova, hoje eu não faço mais a entrevista inicial. Até um tempo atrás era eu que fazia a entrevista inicial de todas as crianças. Todas. E a Sheila fazia o primeiro atendimento de todas as crianças. Hoje já não dá. Não, a gente já não consegue mais fazer isso e tudo mais. Nesse que tem que longo, fazer. nesse longo 3 anos da Clínica Evoluir, né? Mas eu faço questão de ir na sala das mães, eu faço questão de conhecer as crianças, de ficar observando eles lá, de conversar com as mães. E quando eu não vou, hoje em dia, elas mandam mensagem: você tá bem? Você não veio aqui, não? A Selma é a que conversa. Eu sou a que não conversa. Eu vou lá, eu sento, eu converso, eu bato papo de coisas do dia a dia mesmo. Ontem eu tava na sala com 2 mães e o meu marido ligou. Aí falou: bem, você tá na clínica, tá tudo bem, o que você tá fazendo? Eu falei: por incrível que pareça, eu tô assistindo novela com 2 mães. Aí ele falou: sério? Aí eu falei: sério, você acredita? Aí uma falou assim: mas já a gente já vai começar a reclamar, só falta 2 minutos pra acabar o tempo dela. É porque na casa 2, onde ela fica, tem a sala de espera, né, é bem maior, né, e tem uma televisão lá. E na casa onde eu fico, a única coisa que eles têm é um aquário, que eu adoro o aquário. Então, eles só têm um aquário. Então, e eu passo por ali, né, eu falo para a Selma, eu passo... Bom dia, boa tarde, e desço para minha salinha lá embaixo, né? Ou desço ali, tô lá na salinha, ou tô sapecando de sala em sala, olhando as terapias, né? Vendo terapia, depois desço lá para a coordenadora, ó, vi isso, vi aquilo, passando para ela, né? Então, tô sempre mais lá embaixo ali, é porque a minha parte é mais a técnica, né? Então, eu fico mais... A sua parte é fugir do emocional, né? Porque você deve ser muito emotiva, aí você fala: não quero sofrer, eu vou... A gente tem papéis separados pra Selma, né? na clínica, né? Então, a Selma faz a parte mais administrativa, né? Mais, assim, dessa gestão, e eu fico mais com a parte técnica, né? Então, aí, por isso que eu falei, conversar, tudo, é com a Selma. A Selma sabe conversar, a Sheila não sabe conversar. É porque a Sheila, chegando lá da Sheila, ela começa a chorar junto. Não, A Sheila é um furacão. a Sheila é um furacão, sai ela passa atropelando todo mundo. A Sheila sai olhando um monte de sala, vê as crianças. Sim, também conheço todas as crianças. Dá 2 passos, eu não lembro o nome. Eu não guardo nome. Seja bem-vinda ao meu mundo. Eu não guardo De acontecer de um dia a gente tá fazendo uma reunião com a mãe, toda hora ela esquecia o nome da mãe. Ela fez escrevi um no post-it o nome da mãe e colei. Deixa nela. Não, colei na Na mãe. mãe. Falei: põe seu crachá, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu não guardo o nome, eu não guardo. Aqui, seja bem-vindo ao meu... Ao clube, Ao clube. Tá vendo? Tá vendo? Não é só eu, não. Isso é normal. Aqui nós começamos a Isso é fazer o podcast, entrou uma tal de Miriam, né? Entrou... Nossa, no meio da conversa. E ela fingindo que vai passando. Aí no final, Marco, você me chamou de Miriam. Ai, Ah, sério, Miriam? Eu falei,
a Selma e a gente só responde. Chama a gente só... Eu falo que se eu estiver falando com uma mãe direto, é muito, 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 muito frequente. Eu tô falando com uma mãe, ela fala, Sheila, não sei o quê. Ela tá falando no WhatsApp comigo, ela tá vendo a minha foto, tá lendo meu nome, mas ela me chama de Sheila. E me manda mensagem me chamando de Selma. Antigamente eu falava Selma, agora eu não falo mais, agora eu só respondo. E a Sheila só responde. Só respondo, também, encaminho pra certo. Selma, eu falo, acho que era pra Acho que esse Selma. daqui é pra você. Tá tudo E certo. às vezes nem era, às vezes é no meio da conversa ali, elas se perdem. Acho que é muito parecido os nomes, Sim. né? Então, Sheila e Selma realmente. Momento mais marcante para vocês dentro desses 3 anos? Mais marcante? Emocionante. Eu tenho emocionante, que emocionou. Eu tenho um que quando aquele menininho pitiquinho, não vou falar nome. Vamos falar Joãozinho, vai ser o Joãozinho. Tá. Deu os primeiros passinhos com a físio, com a Bi. Que ele ficou em pé. Oh, Deus. O pequenininho. É que ela não pode falar o nome, tem que colocar. É o Joãozinho. Ah, o Joãozinho. Foi a parecidinho. coisa mais linda. A físio, ele, né, era AVC o dele, né? AVC dentro da barriga. E aí ela deixou ele em pezinho, se ela me mandou o vídeo. Aí ela tirou a mãozinha e ele ficou em pezinho. Ai, é de chorar. E aí depois, agora anda para todo lado. Mas que coisa linda. Que coisa linda. Sim, sim. Aham. É uma coisa que você fala, né? Cada momento que você investe ali, você tem uma resposta dessa, você fala, pô, valeu, né? Sim. Valeu o esforço, A Vivian valeu tem a dedicação. muito, né, Vivian? A Vivian, cada conquista, né, Vivian? Parece marcante. coisa boba, mas... Aham. tudo, Eu falo pro tudo pessoal, pra- parece pequeno, mas é complexo para eles. Eles não sabem que eu teve hipotomia. O Arthur, ele tem Hipotonia. hipotonia muscular. E falando da hipotonia, sobre o diagnóstico precoce, sabe? O que eu vejo, falta muita informação, tanto para as famílias quanto para muitos profissionais. Para médicos. Médicos. O Arthur, né, então, geralmente, as crianças têm um marco de desenvolvimento. Sim. Ali, 7 meses senta, 9 meses engatinha e tudo mais. O Arthur não conseguia sentar sozinho. Ele até sustentava o corpo, mas não sentava sozinho, não engatinhava. E eu fui levando isso pro pediatra. Olha, ele não tá sentando. Ah, mas você tá estimulando? Eu falei, dentro do meu conhecimento, eu acredito que eu esteja fazendo certo. 9 meses, não sentando sozinho ainda, levando pra ele. Ah, mas cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. E eu me culpo e me julgo, sabe, por ter aceitado esse cada criança tem seu tempo. Mas você não tinha ideia, Vivi. é que assim, Como Vivian, muitas famílias essa não têm frase, ideia, né? Ela é verdadeira em partes. A criança tem o seu tempo, desde que ela esteja ali dentro daquele marco. Ele tem que sentar sem apoio entre 5 e 8 meses. Se ele chegou nos 8 e não sentou, não dá pra ficar esperando. Dentro de um cronograma. Exatamente. E Aí ele assim, tem que andar até 1 ano e 3 meses. Chegou ali e não tá andando, não dá pra ficar esperando o tempo dele, porque ele tá atrasado. E por que não ouvir a mãe, ouvir a família, né? Tipo assim, cada criança tem seu tempo, mas deixa eu ver, né? O que eu vejo, às vezes os pediatras vêm, a mãe de primeira viagem tá procurando Pelo em ovo, chifre em cavalo, sabe? Acha que é muito zelo, muito cuidado. Aí quando o Arthur fez 1 ano e 1 mês, na consulta de 1 ano e 1 mês, eu falei, não, eu quero um encaminhamento pra neuro. E aí foi no auge da pandemia, tudo demorado, a gente foi conseguir passar com a neuro quase 2, 3 meses depois. Na primeira consulta com a neuro, ela pegou o Arthur no colo e falou assim, esse neném é hipotônico. Eu falei, que é isso, né? E o que é isso que o pediatra não viu, que conhece ele desde a semana que ele nasceu? Não percebeu a hipotonia e depois eu vim, né, saber o que era a hipotonia. E mesmo eu falando, né, dos atrasos motor dele, ele não ligou o alerta. Deixa eu ver por que esse menino não tá sentando, não tá se apoiando. Então foi uma luta. Como eu falei, o Arthur foi conseguir andar sozinho com 1 ano e 10 meses. Então eu sei o que você sentiu, o que sua mãe sentiu.
sabe? Ao ver, então, foi ali, com 2 anos, adquirindo independência para conseguir se locomover. Aí ele está com 5 anos agora, estamos trabalhando a fala, está vindo a fala. E são pequenas vitórias Pequenas conquistas que vai, né? que fazem toda a diferença. E aí eu falo, a importância do diagnóstico precoce e do profissional ouvir Nossa, que bem feito. a família, sabe? Validar, né? Validar o que aquela família está trazendo. E se ele não tem conhecimento, encaminhar essa família para um profissional que possa Que a gente, sanar. enquanto mãe, a gente vai no profissional, a gente toma o que ele fala como verdade. Ele sabe, né? A gente fala, ele ele estudou para deveria. isso. Exatamente. Mas assim, Vivian, não é uma queixa sua. A gente tem lá na clínica várias crianças com atraso motor, né, Sheila? 95%, se não 100%. Mas tem um caso bem parecido com o teu, que a mãe percebia que a criança era um pouquinho mais molinha, tinha um pouco mais de dificuldade, caía muito, ele andou, mas caía demais. E ela sempre foi uma mãe muito, muito dedicada, né? Que levava no médico e questionava. Aí ela teve um diagnóstico do menino, com 2 anos e 3 meses ela teve o diagnóstico, só que nunca foi levada em consideração essa parte motora Muscular. dele. Sabe quem é? Por isso que eu falei Chorava também, lembra? bastante pra entrar. E agora, há pouco tempo que ela conseguiu que um médico desse para ela um pedido de fisioterapia. Porque até então era só fono, TO e psicologia. Há pouco tempo esse médico, um dos médicos que ela levou, conseguiu ouvir o que ela falava. E sim, ele é uma criança com várias dificuldades motoras ali. Ele não consegue, né, Sheila, levantar o braço, assim. São várias coisas. E tá tudo que tão interligado, atrasadas. precisa Exatamente. trabalhar como um todo essa criança. Não dá, você não vai conseguir Aí ele foi trazer me a contar fala todo se ele feliz. tem essa dificuldade. Essa hipotonia tónica. vai prejudicar na questão da fala, na Alimentação. aprendizagem, Escrita, com certeza. vai impactar em tudo. Então, esse era um dos incômodos que eu tinha quando só era fono, TO, psicologia. Porque eu ia vendo na literatura que maior parte deles tem prejuízo motor. E a TO sozinha não dá conta, né? Então, eles precisam de um fisioterapeuta, eles precisam de uma atividade física ali, eles precisam de outras coisas. E quanto antes você der isso para essa criança, você menos, como que eu falo? Quanto mais você estimular, né? Antes, precoce, exatamente. Eu acredito que fica menor a distância dela ali desses prejuízos, né? Então, essa criança com hipotonia não é só simplesmente, é uma criança má. Não, vai impactar em tudo, nas funções dela, na vida diária dessa criança, na aprendizagem dessa criança. A criança vai ficar aquém numa sala de aula, aí isso vai mexer com o emocional dela, vendo ali os amiguinhos indo e ele ficando. É uma bola de neve, só que infelizmente tem muitas dificuldades. A clínica Evoluir tem quantas crianças? Hoje. Na unidade 1 e unidade 2, o montante todo? Separado. Não, total. Acho que hoje nas duas tem 40, 42. Por aí. Nas 42. 42 crianças. Uhum. Não sei se vocês ficaram sabendo que lá em Tupéva teve uma mãe, né, que eu mandei o vídeo para vocês, que a mãe, mandei até pro Silas, que o filho dela teve um surto lá e acabou machucando as outras crianças, tudo, entendeu? E teve um surto lá. E essa criança, claro que ela não tem culpa, tá? Ela teve um surto, por N coisa, e acabou até machucando as outras crianças que estavam lá. E a mãe veio no vídeo pedir ajuda, né? Ajuda em tudo, sabendo que ela ganhou a causa judicial lá para ter acompanhante, terapeuta, tudo e tal. Bom,
Como que vocês fazem, por exemplo, se há ou se houve ou se não houve, por exemplo, alguma criança ter algum surto, alguma coisa semelhante junto com as outras crianças? Porque ali vocês estão com várias crianças juntos, né? Qual é o cuidado que a Clínica Evoluir tem? É isso que é o que eu mais fico pegando, entendeu? Lembra que eu falei para vocês que no caderno da criança tem o ABC para você agir no antecedente. Então, a criança, não a criança, qualquer ser, ele não vai do nada estourar. Ela dá um sinal, nem que seja uma piscadinha no olho. Ela vai dar um sinal. Então, o profissional, ele tem que saber fazer essa leitura. Entendeu? Ele tem que fazer a leitura dessa topografia do comportamento para ele agir no antecedente. Ele está vendo. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Tinha uma criança que em sala de aula, ele levantava e ficava se jogando muito no chão, só ficava deitado no chão, gritando. Passei um período na sala de aula para entender o que estava acontecendo. Essa criança, antes de ele chegar e deitar no chão e ficar gritando, primeiro ele ficava assim, na mesa. Já estava dando sinal. Ele começava a fazer isso aqui na mesa. Aí, não contente, isso aqui na mesa, daí ele já levantava, ele ia na lousa. Sabe quem era? Ia para a lousa. Aí, da lousa, era para o chão. Então, assim, o comportamento, ele escalona, tá? Talvez ele estava querendo mostrar alguma coisa ou dar alguma informação que ele queria fazer. Às vezes ele só precisava de uma pausa. Só precisava sair um pouquinho. Exatamente. Dar uma voltinha para um lugar menos barulhento, e a forma estímulos. Que as pessoas entendiam era a hora que ele estava jogado no chão, gritando, já desorganizando uma sala toda de aula, a hora que ele estava no chão. Então, aí a terapeuta foi orientada. Começou a fazer isso aqui com a mão, já levanta, vamos buscar água. Entendeu? Para ele não associar. Já dá aquele clique na criança para interromper, né? Já, exatamente. Vamos buscar água com a tia? Vamos dar uma volta no pátio? Entendeu? Para ele não chegar lá, se jogar no chão, para daí ele dar uma volta no pátio, que não sei o quê. Então, isso é agir no antecedente. Entendeu? Aí que está o diferencial, né? Então, o que falta de profissionais qualificados. A qualificação. Né? E hoje existe também o PCM, né, que é um curso para você gerenciar crise. Tá? E aí, nesse curso, você vai aprender também a identificar, a agir no antecedente. E aí, se a criança escalona lá para uma crise, aí você tem como fazer, não vamos falar contenção, mas a remoção desse indivíduo de um local para o outro de uma forma segura. Porque hoje o que a gente vê, a gente teve uma terapeuta que trabalhava com a gente, que ela é uma mãe atípica também. E ela me mandou fotos de uma crise que o filho dela teve, que em 5, pegaram ele em 5. Esse menino, ela foi fazer um BO, lógico, esse menino todo roxo, de tentar segurar de forma inadequada, porque as pessoas não sabem fazer a remoção da pessoa de um lado para o outro. E você fazendo esse curso do PCM, de gerenciamento, você consegue remover essa pessoa de forma segura de um ambiente para outro, sem ela se pôr em risco e pôr o outro em risco. Né? Mas para isso você precisa de pessoas habilitadas. Então, é isso que eu falo, sabe, Marco? Então, as pessoas fazem cursinhos e aí se coloca para trabalhar nessa situação que não é fácil. Eu falo, não é fácil trabalhar com autismo. Né? Não é trabalhar com a criança, é trabalhar com o autismo. O autismo exato. É difícil, não é a criança. A criança em si, né? Então, na verdade, você trabalha com autismo, mas tem que dar proteção para com a criança. Exatamente. Né? Então, não é, vou ali brincar com a criança. Não é, você está tratando de uma questão ali que você precisa compreender. Então, eu falo muito para a Selma também, que eu penso que todo mundo que trabalha com autismo teria que estudar neurociência, neuropsicologia, para entender o funcionamento cerebral, porque a gente está falando de um transtorno que são das conexões neuronais. Então, se você não entender o que está acontecendo ali dentro, como essas informações do ambiente estão sendo recebidas por aquele indivíduo,
não vai adiantar fazer 30 horas de aba, entendeu? Então, é isso que eu vejo, a falta de preparo e o comodismo das pessoas. Eu tenho um cursinho, ele pegou a criança ali e tudo, manda o currículo em outro lugar, alguém vai me pegar. E vai indo, e a gente continua. Nós tivemos uma entrevista aqui com o Aba, aquele de Bragança. O Sérgio e também... O Sérgio realmente ele é um cara, assim, apaixonado pelo que ele faz. Até porque o filho dele é autista. Ele é um pai ativo. E ele falou desse curso que você falou. PCM. E Ele tá falou, fazendo, ele né? está fazendo, ele está procurando, e por ele ter dentro da casa dele, e ele tem um amor, assim, fora do comum. Também, né? O amor dele é fora do comum, sabe? É que nem eu falo, eu sou leigo no assunto, não entendo nada. As duas que me colocou... Caiu. Caiu nesse mundo. Não. Né, Selma? A gente caímos de gaiato, né? Eu já tive que conter uma criança. É bem complicado, né? E ela era pequenininha, e eu acho que foi a pior sensação da minha Eles tiram uma força. Exatamente. E assim, Então, na ele já verdade tem eu muita tive que força, né? contê-la Não porque aprende ela a estava maioria, né? se machucando. É. E eu não podia deixá-la se machucar. Mas assim, foram uns 10 minutos assim. Para conseguir acalmar. Que E eu cada parecia criança é que uma deu criança. vida. Para acalmar. Foi bem difícil. Complicado. Perguntas? Finalizar? Você tem perguntas? Não? Perguntas? Tem várias. Eu falo que eu poderia ficar aqui umas 6 horas aqui conversando, entendeu? Porque eu gosto desse lado empresarial e lado profissional, né? Entendeu? Eu acho que existe umas coisas que nós poderíamos aqui se debater há muito, Lado né? empresarial a gente está lutando, né? A gente está lutando. Estão indo bem, Acabou viu? nisso, Não. Estão indo bem, estão bem conceituados no mercado. Graças Você a tá Deus, tentando. né? Sim, O Marco falou de perguntas, né? Vocês falaram sobre várias terapias que a clínica oferece. Uhum. Mas a Sheila comentou comigo sobre uma e eu gostaria que você contasse. Qual? A Neuromodulação? neuromodulação. Tô adorando isso. Uhum. Por favor. Neuromodulação, já fazia uns 2 anos que eu queria estudar, né? Porque eu tenho a minha ex-cunhada, que é fono, ela começou a me falar do neurofeedback, né? Dos resultados que ela via na onde ela estava trabalhando, com o médico que ela trabalhava, e vendo os resultados na questão, né, que era utilizada ali, né, para fala, para ajudar na fala. E eu comecei a ler, né, a doida dos estudos, comecei a ler tudo, mas é caro, né? Então, o curso era caro e o investimento, o equipamento é um fígado com um pedacinho do rim, então, é um trequinho desse tamanho, E aí, tá. Foram há uns anos, aí eu tenho que convencer quem cuida do caixa. Tenho que convencer. Daí, Seja bem-vinda, Selma. Consegui. Selma, vamos, né? Aí, mas antes de eu tenho que responder todas as perguntas que ela faz. É claro, né? Tem que fazer o pente fino, né? Não, tem que Esses passar. dias ela queria me convencer a comprar outro equipamento. Aí Exato. fizeram uma reunião. Depois queria lá, fazer não um sei curso o quê, aonde? Não sei o quê. Aí eu falei, viu, quanto tempo usa? Ah, não, é meia hora. Eu falei, então é o seguinte, ó, meia hora. Dá pra usar mais meia hora, gente. Vocês não levam meia hora pra limpar e pôr no outro, né? Ah, não. Nossa, é mesmo, dá pra usar tão Eu não tenho essas sacadas, então, bora lá, que eu não vou entendeu? gastar Então, mais nada. a gente fala que, o pessoal fala que a gente meio que se completa, porque eu sou 320 e a Selma tem 3 Buda no corpo dela. Né? Tem uns 3 Buda ali. Ela tem um cérebro cinzinho. Exatamente. A gente fez um mapeamento Toda do meu cérebro racional. vermelho E o delas em... cinza. Aí, então, Falaram consegui que o cinza convencer ela. Cinza é bom, tá? Vermelho é que é excesso de ondas. Aí consegui convencer ela. Daí a gente foi fazer o curso. Aí a gente comprou os equipamentos e começamos a fazer com algumas crianças.
na terapia. Então, durante a terapia, então a estimulação transcraniana, então a gente comprou o equipamento da estimulação transcraniana por corrente contínua, a fotobiomodelação e o neurofeedback. Então, a estimulação transcraniana, a gente é uma toquinha com 2 eletrodos, né, um positivo e um negativo, e aí a gente coloca a amperagem da corrente que esse cérebro vai receber. Então, a gente coloca no ponto, a toquinha, ela tem os pontos, né, que a gente fala de referência, né, a marcação 10, 20, que são os pontos que também usados na eletroencefalograma. Se você pega lá um exame de eletroencefalograma, você vai ver lá F7, F8. É que vai atingir uma parte do cérebro. É como o F7 conversa com o F8, é como essas duas áreas se conversam, né? E aí, então, a gente coloca o eletrodo. Olha, nós vamos trabalhar a flexibilidade cognitiva dessa criança. Então, vamos colocar o eletrodo aqui, nesse ponto, 20 minutinhos, durante a terapia. Então, isso que eu estava te mostrando, essa criança que eu estava te falando, a gente, enquanto está fazendo ela está fazendo a estimulação transcraniana, a gente direciona atividades pedagógicas com ela. Então, meu filho estava com dificuldade para aprender, para fixar a tabuada. Eu fiz 3 sessões com ele, tá? Não que vai funcionar para todo mundo. Então, aí eu fiz 3 sessões com ele, estimulando a questão de alta performance, que são porque hoje os atletas usam para alta performance também, né? Então, colocando nos pontos de alta performance e ele falando a tabuada. Ele fazendo a tabuada, falando. As 3 vezes que eu fiz, ele já sabe a tabuada. Não que vai funcionar para todo mundo, mas no dele 3 foram suficientes. Então, aí, a estimulação transcraniana, a gente vai enviar, né, uma amperagem para o cérebro, né? Então, a corrente vai de fora para dentro. Desculpa. E o neurofeedback. O neurofeedback, a gente não consegue mapear crianças menores de 6 anos. E, dependendo, se a criança for muito agitada, a gente não consegue fazer o mapeamento também. O que é o mapeamento? A gente vai colocar a touca, os eletrodos, e fazer a leitura das ondas cerebrais, né? Como esse cérebro está se comunicando. No cérebro atípico, a gente tende a encontrar o excesso de ondas baixas. Então, é um cérebro mais lento. Então, esse excesso de ondas baixas, principalmente de alfa e teta, se eu não me engano, então, são as ondas mais baixas. A gente costuma encontrar um excesso dessas ondas. E aí, com o neurofeedback, a gente não precisa exatamente do mapeamento desse cérebro, mas a gente pode trabalhar baseado na queixa. Olha, está com falta de atenção, preciso melhorar a coordenação, a parte motora, quero melhorar a fala. Então, aí, baseado nisso, a gente vai montar um protocolo para essa criança, ou para esse indivíduo, baseado. Então, a gente vai estimular tal ponto, tal ponto, tal ponto, tal ponto, e aí ele vai fazer como? Assistindo a televisão. Então, aí o aparelho fica ligado no computador, o computador ligado na TV, e aí a gente vai colocar ali os pontos, a frequência que a gente vai inibir ou realçar nessa onda, e aí a criança quer assistir o Patrulha Canina. Exatamente. Então, o ideal é que ela assista algo que seja do interesse, para ela ficar olhando. Então, enquanto ela está lá assistindo a Patrulha Canina, então a televisão vai dando um feedback para ela, porque ali no computador a gente vai jogar um controlador de opacidade na tela. Vai te dando por gráfico. Não. O gráfico vai ficando no computador. Sim, mas é pelo gráfico que você vai ver se a estimulação ou não. A gente vai vendo ali como está indo. E dependendo dessa estimulação, você aumenta o grau, por exemplo, do, entre aspas, da amperagem. Não. Esse é de outra coisa. Esse é da A TV, por exemplo, você está assistindo a TV aqui. Para quem fica olhando, é ruim. Tá uma sensação ruim. Porque você está assistindo assim, quando ele entra naquelas ondas que não são as desejadas,
TV dá uma escurecida. Ela chega até a ficar preta, como se Aí, tivesse desligado. Conforme ele volta, porque o cérebro aprende, conforme ele volta para a onda desejada, a TV acende Ela clareia. novamente, ela clareia. A TV vai dando esse feedback pro seu Quanto cérebro, mais vai entendeu? ficando, mais escuro vai ficando, até que ele volta para... A gente Então, fala, para quem tá ali relaxa. por fora, É um treino pro cérebro. é ruim. É um Exatamente. condicionamento, né? Exatamente, você lê na literatura, é um condicionamento operante das ondas cerebrais. Ele Então percebe- vai condicionando a onda do cérebro a funcionar naquela frequência, Nossa, entendeu? fantástico. É por uma onda de Eu- choque, eu- né? eu Porque vocês sei, usam eu- amperagem e eletro, Não, ele tem... esse é outro. A Esse é da estimulação usa transcraniana, que a O gente usa neurofeedback, amperagem. não. Exatamente. O neurofeedback, ele vai dando um feedback ali para o cérebro funcionar, E auditivo. e a criança fica com o fone e aí vai dando um feedback para o cérebro para ele funcionar naquela onda, naquela frequência. Entendeu? Entendi. Tem um Se ela cientista baixa, que se ela fez baixa. só dos olhos, brasileiro, né? Está ainda, foi para fora, inclusive, vocês, ele fez assim, por exemplo, para ver, não sei se é para ver o nível de autismo, o que é, eu sei que é para trabalhar com autistas. A criança fica olhando, né? Por exemplo, assistindo realmente uma televisão, e através da pupila dos olhos, eles conseguem identificar algo ali. Você já ouviu falar? Não. Por abertura ou Pela fechamento, pupila, será? não, Por pela pupila? pupila dos Pela olhos. atenção. Eu acho que você está falando do EITRUC, alguma coisa Isso, assim. isso, Isso aí é isso, para isso, identificar sinais de autismo. Senão, isso, exatamente. Então, Identificar isso aí sinais de é autismo. usado lá fora já. Mas iniciou com um cientista aqui no Brasil, brasileiro. Eu não É sei brasileiro, as é, leituras, sim. mas é para identificar sinais de Sinais de autismo. Isso, Porque isso. o olho tá por um lado, mas você não tá olhando ali. É algo desse tipo. Mas eles identificam. Isso, pela exatamente. pupila ele vê Isso, sinais de exatamente. autismo. É isso, Então não tem nada a ver com... Não, Você com faz. neuromodulação. E Não. com tudo isso daí justifica, né, que vocês sempre têm que estar atualizados no mercado, né? E Sheila, você sempre tem que pedir dinheiro para Selma, né? Tem que pedir dinheiro. Ela tirou meu cartão uma época. Eu não, o banco que tirou. E tava Momentos íntimos. Tão bom. É verdade. A conta Nem foi cresceu, ela. né, Selma? A conta começou a crescer, né? Não, é verdade, nem foi ela. Não parou de funcionar, né? que parou de funcionar seu cartão. Ela ficou feliz por um Eu tempo. achei o máximo, adorei. Mas ela falou. O gerente ligou, ai gente, eles são tão confusos, eles ligaram, aí falou, olha, o cartão parou de funcionar, não sei o que, eles mandaram 2 pra mim. Com o mesmo nome. Os dois Até os bancos confundem o nome da gente. Eu mandou pra ela. Não, mandou 2 cartões, 2 números diferentes, Essa é a os dois Cristina, nome. Cristina do Santos Sheila. Beleza, não é seu, Sheila. Aí ela ficou sem, agora Até ela eles arrumou. confundem. Daí eu arrumei um pra mim. Aí tá gastando que é uma beleza. Não, mas realmente, né? Tem que investir. Nessa área tem que investir, né? Porque você não pode parar no Tem tempo. que estar E é sempre muita se leitura, né? atualizando. Sempre. Muita leitura, né? Ainda em relação à neuromodulação, tiveram feedback positivo das crianças? Sim. Depois eu te mostro. Então, essa criança que a gente estava falando, né, que ela era uma criança assim mais de baixa energia, né, não tinha muita motivação, estava sempre procurando as cadeiras, a gente tinha que tirar a cadeira de rodinha que girava das salas, porque ele entrava na sala e ficava girando. Essa criança não procura mais a cadeira para fazer estereotipia, diminuiu horrores a estereotipia vocal dele, ele está com muito mais intenção comunicativa, né? Ele tem o comunicador dele, mas ele está verbalizando muito mais. E atividade física, né? Então, tem os vídeos que o Samuel, né, o nosso educador físico, faz, ele manda, eu falo, gente, não parece que é aquela criança que estava sempre ali sentado, ali, sabe? Tipo, faz de conta que eu não existo. Sabe aquela criança que passa assim e fala, ai, não me vê aqui, me deixa quieto. Né? Tu faz de Tudo conta é que não me vê. gratificante, né? De quanto tempo, gente? A gente fez primeiro algumas sessões de estimulação transcraniana. Então, só com a estimulação transcraniana que a gente estava fazendo para trabalhar a questão sensorial dele, Em relação a gente à já questão viu. sensorial, eles aceitam?
Então, precisa ser feito um trabalho para aceitar. Então, colocar tem uma o criança, é uma touca, mas só que não é só uma touca, é a touca, é o eletrodo, é a corrente no cabelo, é o soro, porque o soro tem que ficar bem molhado na cabeça para dar o contato. E aí, se é o neurofeedback, é a touca, é fechado aqui, é o aparelho aqui atrás, é um monte de eletrodo na cabeça, pelo menos 6 No eletrodos. desafio para a criança gel. aceitar O gel. também. O mexer no cabelo para abrir ali o espaço. Mas a gente tem um protocolo, né, que a gente montou com uma supervisora nossa para conseguir ir fazendo para o autismo, né? Então, a gente tem um protocolo que as primeiras 10 sessões a gente vai estimular uma determinada área para essa criança conseguir parar e prestar atenção, porque a gente precisa que ela fique ali uns 30 minutos, né, para fazer o bloco olhando para a TV. Então, aí a gente tem percebido que tem dado certo esse protocolo que a gente montou. Então, a gente tem uma menina agora, que ela começou tem 2 semanas, e a mãe tá assim, o protocolo que a gente montou para ela tá fazendo as 3 técnicas. Então, ela vem 2 vezes na semana, faz o neurofeedback, e 5 vezes na semana ela faz a estimulação transcraniana. Então, ela vem, faz a estimulação transcraniana, depois a fotobiomodelação. No dia que ela vai fazer o neurofeedback, ela vem, primeiro faz a estimulação transcraniana, que a gente fala que a estimulação transcraniana, ela abre o caminho para o neurofeedback. Então, daí depois ela faz o neurofeedback e a gente finaliza com a fotobiomodelação. E eu perguntei para a mãe na sexta-feira, se eu não me engano. Eu falei, na sexta não, na quarta. Eu falei, e aí, você tá vendo diferença na escola? Tá vendo alguma diferença? Aí ela fez uma aula online, daí ela me mandou um áudio. Ela falou, olha, a professora perguntou se mudou a medicação, porque ela deu conta, fez a aula online, prestou atenção, ela fez tudo certinho. E a mãe tava assim, daí depois ela me mandou depois ela me mandou no balé, ela no balé prestando atenção, conseguindo, né, dar conta ali, que era uma dificuldade também. Mas Então, logo na primeira sessão ela já mandou mensagem falando que era a primeira noite em 11 anos que a menina dormia a noite inteira. ela me mandou, ela Que falou, delícia. a primeira sessão que a gente fez, Que ela conquista. mandou essa mensagem, ela falou, em 11 anos é a primeira noite que eu vi a minha filha dormir. Gostoso, É né? gratificante, né? Demais, Gratificante. demais. Mas são Demais. tecnologias, mas que infelizmente a gente ainda tem médicos, né? E como a gente estava falando, a gente, enquanto mãe, enquanto pessoas leigas, a gente acata o que o médico fala como verdade. Então, a gente tem médicos hoje que são contras, Não validam a técnica. não validam, sendo que tem muitos estudos. Lá fora é padrão ouro esse tratamento. Então, eu penso, minha opinião, né, meu ponto de vista, que a gente, enquanto profissional de saúde, quando a gente recebe uma técnica que deu certo para um determinado número de pessoas, que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não é invasivo, eu penso que, como profissional de saúde, as mães, essas famílias, a única coisa que elas têm é esperança. Com certeza. É esperança. E a gente não pode tirar isso dela. Então, fala, olha, mãe, eu ouvi falar, tem tal tratamento, não é invasivo, não tem contraindicação, tem as contraindicações em caso de convulsão, enfim. Mas não tem efeito colateral. O que você acha de tentar? Antes de medicar também? Total, porque tira as crianças da medicação também. E a gente ainda tem na clínica mães que não querem. Não, porque O médico doutor falou que para o meu não vai fazer e não vai fazer. E eu respondo, tudo bem. Não é obrigatório, Sim. gente. Não é obrigatório. Eu não vou enfiar nada na cabeça do teu filho e sair Claro. fazendo sem o Claro, consentimento. com certeza. Então a gente respeita Até porque isso eles também. assinam um termo, Às né? vezes, na verdade, não é nem às vezes.
A verdade é que aquele médico é falta totalmente de conhecimento e de procurar se aperfeiçoar e ter seu Marco, autoconhecimento. eu não sei o quanto de fato é falta de conhecimento, porque informação é o que a gente mais tem hoje na internet, ou o quanto é indústria farmacêutica. Mas não basta, por exemplo, nós termos informação e nós Falei. não buscar. Ou você está falando em questão do lobby. Isso existe, o lobby farmacêutico. Existe. Sim. Porque se é uma coisa que vai tirar medicamento, peraí, as farmácias, as empresas vão parar de lucrar, certo? A fábrica de medicamento vão parar de lucrar, entendeu? Mas também eu acho que por mais que você esteja, tá, informação hoje pela internet, por tudo, porque a internet é uma porta aberta que você pode buscar tudo. Sim. Eu acho que 70% ainda é falta de interesse do profissional. Porque se o profissional tem esse tal do conhecimento, com certeza ele é preferível, por exemplo, fazer um tratamento diferenciado do que usar o medicamento. Sim. Mas eu tenho médico que a gente conversa muito com o médico da criança, né? Com alguns médicos. E aí me fala, você não vai fazer a neuromodulação com a criança. Desculpa, quem vai decidir isso é a mãe. Exatamente. Porque ele simplesmente desconhece isso. A verdade é ele desconhece. Eu só falo assim, quem vai definir isso é a mãe. Chegamos naquele caso Eu vou lá, fazer ou sabe não, aquilo é a lá, mãe. Se a caso mãe me que a pedir- pessoa tá ganhando aquilo ali, para ele já tá ótimo e tal, e já fez, tchau e benção, e não quer se aperfeiçoar. Desde que esses médicos já não são tão comprometidos assim, já ignoram anos, né, de estudo, são anos de estudo para chegar. Sim. Alguém estudou muito para chegar, né, Sim. nessa terapia, nessa Teve terapia, muito nessa estudo. técnica que você está Sim. utilizando que está dando resultado. né? Infelizmente o Brasil não aplica, por exemplo, pesquisas para várias áreas, né? Tudo nosso tem que ser de lá de fora, Tudo lá né? de fora. E aí Pesquisa não lá é de fora, validado entendeu? aqui. Né? E aí quando Não é a pessoa, validado aqui, exatamente, certinho. como essa pessoa que você falou, não tem seu autoconhecimento, por exemplo, que, desculpa ser sincero, ele é ministro, anda com a jaqueta do SUS, tudo. Só econômico, só comércio. Exatamente, é só a parte de econômica, lobbying. né? Aí nós entramos naquele caso de ser lobbying, sabe? De farmacêutico, tudo, porque é só onde que eles ganham. Entendeu? Eu não, A medicina mudou muito, né? a medicina, não, tudo. A medicina mudou. Tudo com a mudou. indústria farmacêutica. Deixou de tratar o indivíduo como um todo e fatiou o ser humano e uma droguinha Para cada sintoma. Exatamente. E ninguém vai em busca da causa. Esse que é o diferencial da Clínica Evoluir, né? Exatamente. Parabéns vocês. Obrigada. Parabéns por aquele sonho que começou, né? Um sonho. De uma louca chamada Fabiana. É Fabiana, né? Ele decorou o nome. A Fabiana. Eu vou conhecer a Fabiana, gente. Legal. Eu vou conhecer a Fabiana. De uma louca Fabiana, né? E aconteceu tudo isso daí e nasceu a Clínica Evoluir, né? Isso. A Fabiana foi E evoluir que a gente brincando, o precisava. nome da clínica. Sim, Evoluir sim. brincando. A gente, na verdade, a gente tinha algumas opções de nomes e aí eu comecei a mandar para algumas mães. Qual que você acha? Começou a fazer votação. Uma votação. Olha que gostoso, que bom. Porque tem uma outra Parabéns pra Evoluir você. também em Jundiaí. Tem, né? Tem, mas a nossa Evoluir brincando. Deus abençoe vocês. Amém. Continue com essa garra, Perguntas, essa vontade, meninas? né? Só agradecer a presença de vocês, né? E se vocês quiserem deixar um recado para as famílias, para outros profissionais, para as pessoas seguirem seus sonhos e acreditarem também. Assim como nós. Suas considerações, por favor. As pessoas seguirem seus sonhos, eu só consigo lembrar da frase do Aldir. Sheila, faz uma consideração legal que leva uma castanha de caju caramelizada. Leva castanha. Mas é o pote, qualquer uma, tá? Olha, a única coisa que eu falo não é fácil trabalhar com o autismo, né? O autismo não é fácil. As famílias odeiam o autismo, não odeiam seus filhos. Então, o autismo ele é muito pesado. A gente nunca teve um número de suicídio tão alto de mães matando seus filhos. A gente chegou num ponto de
A gente vê na natureza que isso é comum no animal, a mãe mata o filho ali, a cria, quando ele tem uma deficiência que não vai conseguir acompanhar o bando. Quando nasce. A gente, os humanos chegou Também nesse ele ponto, tem isso. né? A gente chegou nesse ponto de uma mãe chegar a matar o filho e a tirar a própria vida porque ela não tem condição emocional. O sofrimento é maior, é grande, né? Exatamente. Carga sobre Mas carga, esse a sociedade. sofrimento é porque a gente não tem um amparo na saúde, né? A gente não tem um amparo na saúde para essa criança, a gente não tem um amparo de saúde para essa mãe, para essa família, a gente não tem. Essa mãe ela não pode trabalhar, essa mãe ela tem que cuidar dessa criança o dia todo. A gente ainda tem criança amarrada dentro de casa, né? Que eu falo que nem os meus animais ficam amarrados. A gente tem humanos amarrado, trancado dentro de casa, porque não tem acesso a um tratamento, né? Então, eu só queria que tudo mudasse, mas para a gente mudar precisa mudar tudo. Vocês já começaram. Isso está ótimo. Vocês começaram a fazer a diferença. A gente começou. Vocês começaram a fazer essa mudança. Isso está ótimo. Pensa assim. Mas então Com essa loucura de vocês começaram, né? O que eu Sim. falo Um sonho. sempre para as mães, assim, ninguém conhece mais o seu filho do que você. Sim. A gente quer conhecer o seu filho muito bem, mas ninguém conhece mais do que você. Então, assim, para qualquer mãe, a gente sabe quando tem alguma coisa de errado. A gente sente que aquilo ali não tá fazendo sentido. Procura outra opinião, vai atrás de outro profissional, porque a gente sente que tem alguma coisa errada ali com a cria da gente. Sim. Então, tentar se continua com a mesma sensação de que aquilo não está funcionando, procura outra opinião, porque a chance dela estar certa é muito grande. É muito grande. E quanto antes ela começar por uma intervenção, melhor. Ele perguntou um momento marcante, pra mim foi quando você lembra do pequenininho que eu atendia bem no finalzinho do dia? Uhum. Ele veio com um monte de atrasos, não falava, era o quarto filho já, então a mãe sabia que tinha alguma coisa estranha ali. Aí fez a primeira avaliação de habilidades dele, ele estava bem abaixo, mas aí eu falei, olha, não vamos desesperar. Não tinha instrumento ainda para fazer avaliação, ele não tinha nem 2 anos ainda, né? Ele não dava para fazer uma avaliação com instrumentos ainda. Vamos fazer intervenção por um período e depois a gente consegue avaliar de novo, né? E durante a intervenção ele conseguia, com a estimulação ele conseguia, com algumas orientações para a mãe, ele desenvolveu a fala, ele conseguia acompanhar na escola, ele entrou no ritmo da turma toda. Para mim foi sensacional quando a gente conversou, eu, a TO, a Fono, de que ele estava de alta, ele tinha alcançado todos os marcos ali e estava de alta pra gente. Pra mim aquilo foi sensacional. Gratificante, Ela percebeu que ele tinha alguma coisa, ela foi atrás. Eu sei que nem todos conseguem ir atrás. O ideal seria que todos fossem. Sim, esse acesso, Mas né? quem consegue, vai atrás, não espera muito, porque ele foi uma criança que acho que com 8 meses de terapia, ele teve alta de tudo. Olha, Nossa, que coisa linda. Da fono, da TO, da psicologia, de tudo. Depois eu tive contato com a mãe ainda mais um tempo e depois eu acabei não tendo mais contato. Mas ele foi uma criança que teve alta, que era uma falta de uma estimulação ali. Sim, sim. Então pode ser só uma estimulação, mas pode ter mais alguma coisa. E quanto antes começar, mais rápido Por isso, os a resultados. importância do diagnóstico precoce, Da o intervenção tratamento precoce. correto precoce. O que a gente acaba vendo muito estão mandando as crianças para as clínicas, mas essas crianças estão dentro da clínica só como um número. Não é feito um real trabalho ali multidisciplinar para o desenvolvimento dessa criança. E então, uma criança que ficaria dentro de uma clínica sofrendo ali intervenção durante 1 ano, fica 2, 3, 4 anos sem uma evolução adequada.
Viviane, a gente conversa isso, né, Selma e eu, porque a gente fala com o número pequeno, a gente tem um número pequeno de crianças, só que essas crianças têm uma carga alta de terapia. A maior parte delas teve 20, 30, 40 horas. A gente tem criança de 40 horas de terapia na semana. E com esse número pequeno, a gente já enlouquece, porque para se conversar, para alinhar plano de intervenção, e tem falhas, né? A gente falha. Né? Então, para fazer reunião com a escola, para alinhar a escola com a clínica, porque a gente fala que a gente tem um tripé, casa, escola e a clínica. A gente, né, então, a gente acaba tendo falhas ali no meio, com esse número pequeno de crianças. Então, a gente se questiona, como que trabalha? Não tem como. E a gente vê bastante. A gente uma se linha de pergunta produção muito como rotativa. consegue. Não consegue. Na verdade, não Como consegue. que faz? Não Porque acontece. Isso porque existe muitos, tem a desinformação. Porque quando tiver, imagina a carga da demanda que vocês teriam. A gente teve agora, recentemente, várias crianças que foram tiradas da clínica. Porque, como a Sheila falou, a gente não é credenciado a nenhum convênio. Mas muitas famílias conseguem, pelos convênios, que eles sejam encaminhados para a clínica. Através de... Nem sempre por liminar. Tem acordos comerciais com a empresa que faz com o convênio para custear. Enfim, tem várias formas. Reclamações, ANS, ouvidoria, várias formas. Mas algumas crianças foram enviadas para a clínica via convênio, onde o convênio custeia o tratamento dessas crianças. E agora, pouco tempo atrás, várias saíram, várias foram retiradas. Porque da noite para o dia. Credenciou uma clínica Uma outra e mandou clínica. para lá. Sim, mas assim, é uma clínica que as mães trouxeram que não faz ideia do que está acontecendo, que já avisou, tem criança nossa que está há 3 meses sem terapia, que a gente falou, ele era uma criança de um convênio que custeava, o convênio avisou numa sexta-feira pós-feriado, ou seja, um feriadão. Avisou a gente, né? Não avisou a mãe via telegrama e a gente na segunda-feira de manhã, que na terça-feira eles estavam na outra clínica. E essa criança tinha na época 30 horas, eles mandaram para outra clínica com 10. A mãe foi na outra clínica e ela ficou esses 3 meses esperando a outra clínica chamar, porque ele estava na fila de espera. Não tinha. E não foi só ele, foram outros. Aí agora, via judicial, a mãe conseguiu que ele voltasse. Infelizmente, aqui nós temos que entrar tudo em e a gente está ação super judicial. ansiosa pelo retorno dele. Que bom, né? Ação judicial. Tudo, a família típica é tudo na luta. Na né? luta, É tudo são batalhas diárias. Eu falo, é uma carga É um que leão por dia. a família é Um uma leão por carga dia. que carrega por dia, né? Ainda bem que Seja- tem vocês, né? Que tem esse dom, né? De buscar cuidar, né? Eu brinco com as mães, quando tá demais, assim, tem alguma coisa acontecendo muito fora da rotina ali, eu falo, agora eu vou lá trabalhar enquanto você termina de matar seu leão, que você só deixou ele preso aí enquanto a gente bateu o papo. Termina de matar o seu leão aí de hoje, que ele ainda tá só amarrado. É verdade. Não terminou. É verdade. Mas é assim. Certinho? Isso, gente. Certinho. Muito obrigada, né? Imagina. Vocês, com certeza, trouxeram muitas informações, né? Não só para os pais, para quem nos está assistindo, como para a gente também. Para mim, foi assim, foi riquíssimo, né? Eu gostaria de ouvi-los assim o resto da noite. Deus abençoe, vocês continuem esse trabalho lindo que vocês fazem, né? Que Deus dê sabedoria e sustente vocês, porque não é fácil, porque nós sabemos, nós somos mães, né? Mães, esposas, temos também nossa vida pessoal e tem que lidar com tudo isso. Sabemos que não é fácil, mas com todo o amor que vocês têm, com certeza vocês vão lidando todos os dias. Muito obrigada. Que vocês sejam inspiração para outros profissionais, sabe? Fazerem um trabalho de excelência. Mas que os profissionais façam, né? Para que eles sejam profissionais de mas excelência. Que sejam profissionais comprometidos Faça com amor. com o que ele se propôs a fazer, não com o que ele vai receber no fim do mês, gente. Até mesmo porque o que ele vai receber no fim do mês, se ele fizer com amor, com propósito e com dedicação, com profissionalismo, vai vir. Mas, Vivian, Vai vir. Claro que eu falo Sim. pra Sheila. Eu entendo acho você. que o financeiro é Eu entendo muito você, importante. Sheila. Com certeza eu entendo É você. importante, eu acho que pra todo mundo é importante. sim, Mas
Mas não é a única Não é, coisa. Não é só Não é isso. Eu falei, se você fizer aqui com excelência, sem visar só os lucros, o dinheiro vem, você é bem Sim, recompensado Sim, aí sim. pelo trabalho de excelência Exatamente. que você Então, isso oferece. eu falo, né? As mães perguntam, ai, como que a gente faz para ir para aí, que não sei o quê, porque a gente não atende convênio. E vamos ser francos, o custo é alto, né? Sim. Particular, não é uma coisa assim que você vai pagar ali todo mês aquele valor alto com terapia. Não dá, né? Não, é uma coisa inviável para se manter, para custear, exatamente. E aí, então, como que eu faço para ir pelo convênio? Primeiro, pega na mão de Deus e reza, né? E a outra, que eu falo, a outra oportunidade que você tem é aproveitar o laudo do médico, que se o laudo do médico está escrito fazer terapia com profissional certificado, temos uma brecha, porque em Jundiaí só eu e o Dr. Djalma tinha certificação como analistas do comportamento. Então eu falo para a mãe, se tiver essa brecha, eu falo, pede para a clínica. Já fica a Eu falo, orientação pede pra para a quem clínica. Eu está falo, nos assistindo. cadê Com certeza. a certificação? Eu falei, certificação é uma coisa. Que eu falo para eles, eu falo, gente, passar naquela prova que eu reprovei 2 vezes, que as lágrimas corria, porque é inglês, não temos aqui no Brasil, então é americano, né? A certificação. As lágrimas escorrem, você se sente a pessoa mais burra da face da Terra. Então, isso me irrita profundamente. Faz 30 horas, faz lá, eu sou analista de comportamento. Não é. Não é. Ponto final. Exatamente. Então, chega nessa clínica e pede, eu quero a sua certificação. Não vai ter. Daqui a alguns anos vai ter, que eu tenho algumas colegas que estão estudando, porque são 2 anos nesse processo, para você fazer toda a grade, porque é exigido, lá fora eles exigem uma grade de conhecimentos. A certificação de análise do comportamento. Análise do comportamento, mas ela tem que ter escrito... Ela tem que passar por uma laudo. prova. O laudo. O laudo laudo para quem está nos ouvindo, entendeu? Tem profissional que coloca. Realizar X horas de terapia por profissional certificado em análise do comportamento. Tem que ter escrito no laudo certificado. Se Profissional tem certificado, é a brecha que a família tem para pedir para a clínica. Isso não ainda tem. Não acontece com a maioria dos médicos. Uhum. Eles ainda não colocam. Agora eles colocam na terapia ocupacional com integração sensorial. Com integração sensorial de Aires, antes não Isso, colocavam. Antes eles só colocavam terapia ocupacional. Agora eles começaram a Isso colocar. faz diferença para essa família. Sim. Claro que faz diferença para a família. Quanto da família. Por isso que Claro que faz diferença para a família. Tanto diferença para a família como para o profissional que estudou ali. Que nem eu falo. Total. Mais ainda para criança. A pessoa, nessa área, ele não pode parar. Ele sempre tem que estar renovando. Você está ativando. Não fala mais estudar, que eu não aguento mais estudar. Não aguento mais estudar. Já tô pirando. Não para, viu? Não para, eu sempre Teve falo uma mais. época que eu falei pra ela, pelo amor de Deus. Para. Não passa. Mas não sei o que Não, eu falei, para. Sheila, o negócio é o seguinte. Você foi pra praia passar o final de semana? Eu você tava vai lendo morrer de livro. autismo. Quando você vai Eu darei além do livro. Falei, Ela, ela me para, mandou vai se foto divertir. assim, eu tô lendo. Eu falei, que você é louca. Você vai pro CAPS, daí você vai direto pro CAPS. Mas eu tive uma coordenadora que ela me falou também. Ela falou, fim de semana, ela falou, para. Ela, lê qualquer coisa. Para de ler. Mas Lê não qualquer dá, coisa. não dá, Aí eu Sheila. comecei a ler livros diferentes. Mas não dá. E mesmo assim, não desliga o interruptor, né? Não desliga. É grupo de estudo, não sei o quê, mas eu comecei a ler livros diferentes também. Selma e Sheila, eu agradeço a presença de vocês por ter tirado esse momento aqui. Nós poderíamos ficar aqui 6 horas fazendo um podcast, entendeu? Até acabar o caju caramelizado, a castanha. Agradeço vocês por ter esse tempo com nós aqui no podcast, né? Trouxe bastantes informações para nós.
E quero dizer a todos, né, que a clínica Evoluir, ela é diferencial na região, tá? É muito gratificante o trabalho de vocês. Agradeço muito pela essa oportunidade de ter deixado a família para vir aqui, né, nos atender, né? E hoje nós estamos com a presença aqui do Arthur, nosso pequeno campeão. Muito obrigado para vocês. Fique com Deus. Ó, Deus te abençoe a vocês a cada vez, tá? E que cresçam muito, tá? E de 2 clínicas vai para 3, 4, é o que mais precisa. E ajudar a levar essas informações para quem precisa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradece, obrigada.